vai falar aqui a respeito daqueles que ouvem a voz, daqueles que são separados para receber a alimentação do bom pastor, aquilo que é trazido pelo Senhor para trazer alimentação no nosso dia a dia. Então, quando a pessoa, quando o crente, quando aquele que crê em Jesus, ele está disposto a ouvir a voz do Senhor, ele, com certeza ele vai, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, na tribulação ou não, ele vai saber o que fazer. E exatamente o tema da minha mensagem hoje é ouvindo e reconhecendo a voz do Senhor. É difícil isso? Não, irmãos. Quando nós nos atentamos a querer ouvir, quando nós nos preocupamos em querer aprender. Jesus ele falou tantas vezes isso, que nós devemos estar estudando as Escrituras. Ele diz para os que estavam ouvindo naquela época: errais, palavra muito clara para todos nós erramos quando não consultamos as Escrituras. Porque a gente está ouvindo tantas falácias, principalmente nos dias de hoje, tantas coisas sendo ditas por tantas pessoas, algumas são verídicas, outras não, é o tal de fake news, né? E a gente vai fazer o quê? Nós vamos nos mobilizarmos para quê? Então, de repente precisa, mas nós precisamos ouvir a voz do bom pastor, precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos caminhar mais um pouquinho. Eu queria que você abrisse Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, está logo ali no finalzinho, uma mensagem trazida pelo nosso irmão Lucas, que vocês podem tê-lo aqui como um dos evangelhos, mas ele não andou, ou seja, não viu Jesus. Lucas, ele não conheceu pessoalmente Jesus. Vocês sabiam disso? Não, ele não conheceu. Ele ouviu a mensagem, colocou a mensagem no seu coração, e daquilo que ele ouviu, ele escreveu. Lucas viveu numa outra época, distante daquele tempo de Jesus, mas ele conheceu muito bem Jesus, tá? Os discípulos que andaram, está lá escrito na palavra, não tem o nome Lucas, assim como nós vemos outros também. Mas vamos lá. Você é discípulo do Senhor? Amém. Por quê? Eu amo Ele. Eu amo. Por que você é discípulo do Senhor? Ele diz que ama. Por que você é discípulo do Senhor? O que é um discípulo? Aquele que segue o seu mestre. Você está andando com Jesus. Jesus está aí visivelmente? Não. A mesma coisa foi Lucas. Ele creu, ele confessou Jesus como Senhor na sua vida e quis aprender sobre a mensagem. Nós temos dois escritos por Lucas aqui nas Escrituras. Qual seria o outro livro que Lucas escreveu? Atos dos Apóstolos. Tá? São dois: Lucas, o Evangelho, e a história da igreja. A igreja no início da sua história. Ou seja, pós-Cristo, depois que Jesus havia ali elevado ao céu. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui a respeito também de dois discípulos no caminho de Emaús. Essa história, ela é muito maravilhosa, ela nos ensina muito. E ela vem dizendo aqui, irmãos, acerca de dois discípulos que estavam caminhando e ali conversando e preocupados, tristes, porque eles andaram com Jesus. Esses discípulos aqui viram Jesus. Esses discípulos aqui tiveram ali a oportunidade de andar com Jesus e também a tristeza de ver Jesus partir. Como é que você ficaria? De que forma nós estaríamos em ver Jesus indo embora? Poxa, a pessoa que estava ali trabalhando, a pessoa que estava ali fazendo maravilhosas coisas para tantas pessoas, de repente ele morre uma cruz. Que negócio é esse?
Nós estamos vivendo uns dias assim, muito parecidos, não acreditando. Mas nós tínhamos aí uma pessoa trabalhando, não sei se todo não é pregando política, não. Né? Mas o Brasil estava, digamos assim, tudo bem. De repente, por que Deus permite esse tipo de coisa? Nós precisamos fazer essa pergunta. Por que Deus permite a igreja passar por isso? A igreja pode passar por coisas piores. Jesus, como Senhor, disse aos seus discípulos: se perseguiram a mim, que sou o Senhor, quanto mais vós, que sois servos, perseguirão a vós também. Então a igreja, quando foi formada, ela foi formada debaixo de perseguições, debaixo de mortes. Nós temos aqui relatos alinhados dos apóstolos acerca dos discípulos que foram mortos. Ali tem outra parte que é necessário para que a gente possa entender o que é seguir Jesus. Mas vamos aqui nos ater aqui a história desses dois homens. E no versículo 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois, ou seja, no mesmo dia depois da ressurreição, tá? Iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Presta atenção aqui. Isso aqui já depois Jesus já tinha ressuscitado. Jesus estava indo com eles. Mas os olhos deles estavam como o quê? Fechados. Puxa vida, hein? Que cegueira tremenda. Não conhecer uma pessoa que eles andaram junto com ela. Por quê? Nós vamos descobrir. Os seus olhos estavam fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que está escrito? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou mais. E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele. Olha assim, aqui nada na cabeça daquelas pessoas. E não era só eles não, irmão. Nós esperávamos, presta atenção, nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade. E também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Porque eles eram discípulos e andaram com Jesus. Isso aqui, ó. Dentre nós. Estavam declarando ali que eles foram discípulos de Jesus. E achando, o versículo 23, continuação do maravilhar, diz assim: as quais de madrugada foram ao sepulcro e não, achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó necios e tardos de coração,
para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha. Vocês criam naquilo que os profetas falaram? O que os profetas falaram acerca desse momento? Isso é escritura. A gente não pode dizer, eu sou crente fachadamente. Eu creio em Jesus só na fachada. Eu preciso conhecer. Eu preciso procurar me envolver naquilo que se diz, condução, postura, como que eu tenho que participar desse corpo chamado igreja. Eu não posso ficar distante, irmãos. Depois eu vou colocar a palavra, por que aconteceu isso aqui? Mas vamos lá. Ainda no versículo, nós vamos parar aqui. E aqui está dizendo assim: e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e dizem, ele vive. Jesus estava falando aqui, irmãos, os discípulos estavam falando daquilo que aconteceu com Maria, que foi ao sepulcro, que havia ali, ela não foi na expectativa de ver Jesus ressuscitado. Não, ela pensou que Jesus estava lá. Ninguém imaginava que alguém ia ressuscitar. Isso aqui, irmãos, traz para nós ensinamentos profundos. Nós precisamos ler a palavra e crer no que ela diz. Não vai depender de circunstâncias, não vai depender daquilo que a gente vê, mas vai depender daquilo que a gente crê. Amém? Amém. Eu sempre já falei aqui uma vez, os irmãos também, creio eu, que já têm falado, que a fé é o firme de quê? Das coisas que eu vejo. É isso? Não. A fé, presta atenção nas colocações das Escrituras, é o firme. Quando se trata de algo, irmãos, que não perece, é isso que a Escritura quer dizer, que não vai, que nunca perece, que é eterno, é firme. Firme significa estrutura, firme significa alicerces. E nós precisamos estar firme em crer. Porque eu creio, porque eu tenho a fé, tamanho de um bom. Não. A fé, irmãos, é algo que é maravilhoso, porque ela vem de Deus. Se Deus dá uma fé para nós, ainda que seja como um grão de mostarda, glória a Deus. Ela é pequena realmente, mas quando eu creio, eu não estou vendo. Quando eu creio, eu não estou imaginando. Quando eu creio, eu não estou, diante de uma circunstância que vai me fazer crer. Mas não, independente disso tudo, a minha fé é porque eu tenho Jesus, amém? Ele é a minha fé, Ele é o firme fundamento. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele veio. Nós temos agora cânticos maravilhosos que revelam tudo isso. Fala a respeito do retorno de Jesus, que pode ser, irmãos, coletivamente para todos nós. De repente Jesus vem agora. De repente veio para um irmão ou uma irmã que foi, Jesus levou. Veio, chegou o momento, faleceu, morreu, já está com Jesus, se serviu o Senhor aqui nessa terra. Se creu, a Bíblia diz aqui que os mortos em Cristo. O que diz a palavra? Os mortos em Cristo. Aonde é que está escrito isso? Você vai falar que é na Bíblia, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós cantamos até um cânticozinho agora há pouco aí, que falava disso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está também em Tessalonicenses. O Evangelho falou. É o mesmo Paulo falando para as demais igrejas. Está lá no capítulo 4, né?
que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos. Sabe aquele irmãozinho que você sepultou aí num desses cemitérios da vida? De repente um parente seu vai servir ao Senhor. Você crê que aquela pessoa ali, né, estava na presença de Deus? Nós veremos ele lá junto com o Senhor. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz que eles ressuscitaram primeiro. Por quê? Eles têm que ressuscitar. Eu só vou ser transformado. Agora quem morreu vai ter que receber o corpo, né, através da ressurreição. Tem que ser primeiro. Isso acontecerá simultaneamente. Mas nós temos que procurar todos os dias estar pensando nisso, ainda que você não esteja com a escritura aberta, mas a sua mente, o seu pensamento está voltado para aquilo que o Senhor diz. E a esposa falou assim: você já preparou a mensagem? Eu falei: desde sempre. Foi assim que eu falei? Glória a Deus. Você sabe por quê? A gente vai anotando aqui, ó, depois vai para o papel. Isso é normal, tá? Mas tá, a gente vai pensando, vai conversando com o Senhor. Aí eu estou lá trabalhando no serviço, fazendo diversos serviços, eu estou pensando: meu Deus, é isso que eu tenho que falar, meu Deus, é aquilo. E eu vou lembrando aonde que está e vou trazendo para cá. Agora imagine você. Se eu não procurasse Eclesiastes, eu estou vendo aí os irmãos, graças a Deus, a gente tem visto aí talentos surgindo desse trabalho que a igreja está fazendo, de, né, examinar uma parte das escrituras lá. Agora está em Romanos, né? Aí Romanos, a gente está vendo aí as pessoas procurando ali, os irmãozinhos que estão querendo fazer aquela avaliação, passando, glória a Deus. Isso é maravilhoso, porque é através disso que nós vamos querer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero me aprofundar. Oh, profundidade das riquezas e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Paulo diz lá no capítulo 11 de Romanos, é isso? Ou é Coríntios? Agora é eu que estou falando aqui. Romanos, né? Romanos. Ele canta um louvor dizendo: ó, profundidade. E da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos e penetráveis teus caminhos. Quem conheceu? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? São todas as coisas. E assim vai. Isso é Salmos. A Bíblia nos mostra lá no livro de Colossenses, a carta de Colossenses, que nós temos que estar, sabe, gastando nosso tempo cantando cânticos espirituais, cantando salmos, falando a palavra, meditando em Deus. É isso. Esse tempo que nós estamos vivendo aí, com tanto burburinho, de tantas falácias. Se nós não tivermos apegado nas coisas, não estou dizendo que você não tem que se preocupar, não. Não vamos misturar. Nós temos que ajudar. As pessoas estão aí sofrendo realmente, nós temos que sofrer juntos. A Bíblia diz isso, está lá em capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós só não vamos fazer, irmãos, de extravagância, não. Nós temos que participar, nós temos que mandar mensagem. O pessoal está lá em Brasília, sabe? Ali há quantos anos? 2 semanas. O que você pode fazer? Uma mensagem, né? De ânimo. A gente não sabe se aquilo ali vai resolver, não importa. A gente tem que animar. A gente está numa batalha, numa luta. Você pensa que Paulo foi indiferente às questões de cidadão? Não, se a gente fosse gastar tempo, a gente ia falar. Paulo, ele era um cidadão romano e ele levantava essa bandeira.
Um dia ele apanhou tanto, ele sabe mandar ele para a prisão, e foi injustamente. Quando o governador que gostava dele soube disso, mandaram chamar todos aqueles que estiveram envolvidos com Paulo, bateram nele, e aí, Paulo, como cidadão romano, apontou um: olha, eu tenho cidadania romana, mas esse tipo de lugar. Não deixou por menos, não. Eles têm que pagar também. E ele estava falando a respeito de quê? Justiça. Então, irmãos, aqui nós temos o Senhor que nos mostra, nos revela o céu. E esses discípulos estavam impossibilitados de enxergar. A Bíblia diz aqui no versículo de número 16, olha aí, fala assim: mas os olhos deles estavam como o quê? Fechados, impossibilitados para enxergar. Por causa de quê? Por causa da decepção. Um amigo, uma pessoa que fez justiça, uma pessoa que pregava maravilhosamente, ensinava, fez boas obras, foi injustiçado. Mataram Jesus. Os religiosos da época foram que fizeram isso. Foi isso? Foram. Mas Deus aprovou esse tipo de coisa. Pastor, mas que coisa de Deus é esse? Sim. Deus estava naquele negócio. Se Jesus não tivesse morrido, a gente não estava aqui. Você veja bem como os caminhos do Senhor, às vezes, são difíceis de interpretar, por isso nós precisamos das Escrituras. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 53, o versículo 10, quem pode ler para mim? Acho, por favor, leia bem alto. Que Deus estava naquele negócio, Deus permitiu, porque Jesus veio para isso. Agora, como os homens fizeram as coisas, é que Deus pesa na balança. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moendo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, terá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou moer o seu filho, fazendo enfermar Jesus. Você vai ver, Jesus ficou doente, Jesus ficou angustiado, Jesus ficou triste. Isso uma certa vez chegando quando eu estou triste na minha alma. Porque ele era humano também. Mas a Bíblia diz que ao Senhor agradou fazer isso com o filho dele, porque ele veio para isso. Por mais que isso fosse duro, mas o amor de Deus cobre todas essas coisas. A Bíblia diz que Deus amou muito de tal maneira. O filho dele estava naquela situação. Agora preste atenção. Por que os olhos dos discípulos estavam fechados? Irmãos, todos nós passamos por dúvidas e não nos preocupamos em olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é busca. Quando você está passando qualquer tipo de luta, tribulação, aflição, os teus olhos vão te revelar um monte de coisa. Mas pelas coisas de Deus nós vamos ficar cegos. Aquilo que deveríamos nós enxergarmos. Mas quando a gente olha para a circunstância, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós estamos vendo, eu vou te falar uma palavra aqui que eu ouvi. Para as coisas de Deus é melhor você ser cego. Por quê? Porque você já viu o que é que acontece com o cego quando ele vai atravessar uma rua? Quem é que já viu o cego atravessando uma avenida bem cheia de trânsito, para lá e para cá? O que ele faz? Tem aqui Davi. Eu sou cego. Você pode me ajudar a atravessar essa rua? Não, você vai.
Você já viu assim? Se quer progresso, o cego já é orientado a fazer isso. Me leva lá. O que aconteceu com esse cego? Hã? Dependente. Confiou. Às vezes é melhor a gente não enxergar, não, irmãos. Aqui eles estavam com os olhos fechados porque eles estavam olhando as coisas que aconteceram. A gente precisa ser cego para essas coisas que estão à nossa volta, não para a nossa responsabilidade. A gente precisa ser cego para confiar no Senhor. Senhor, me leva. Senhor, me guia. Amém? Amém? Quando nós vemos as coisas acontecendo, ainda que isso venha machucar a nossa vida, ainda que isso venha trazer tristeza, mas eu confio no Senhor, aleluia. Ele vai me fazer sair do outro lado, ainda que eu tenha que atravessar um deserto, ainda que eu tenha que atravessar um fogo, ainda que eu tenha que atravessar água, eu sairei do outro lado, porque o Senhor vai me conduzir. Porque aqueles discípulos ficaram em possibilidade de enxergar o que precisava ser enxergado, que depois lá na frente Jesus fala: vocês não sabiam? Vocês leiam tudo o que a profecia, que os profetas falaram, e não sabiam a meu respeito, que estava escrito lá. Isaías, por exemplo, que eu acabei falando aqui, foi um dos profetas, irmãos, que mais profetizou acerca de Cristo, desde o nascimento. Foi chamado até o profeta messiânico. Quantos anos viveu antes de Cristo Isaías? Quem é que sabe? Aproximadamente 700 anos. Agora, quanta coisa Isaías falou acerca de Jesus, mas ele pensava assim: quando eu estou falando, ele não viu aquilo, mas ele creu. Ele foi transformado para isso, queridos, para poder ver o invisível. E se você for andar nas Escrituras, você vai ver que as pessoas que serviam o Senhor e eram poderosas em obras, é porque estavam vivendo pela fé. Vocês se lembram de Eliseu? Quando perseguido ali, não é? Pela Jezabel, como é que ele teve que reagir? Você lembra daquele momento que ele estava sendo perseguido por um exército, e o Geazi, que era o secretário dele: mestre, você não está nervoso não? Você não está preocupado não? Olha a multidão de soldados que vem te pegar. Eliseu ali numa boa. Começou a dizer para o Senhor: mas esse menino não enxergar, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa enxergar isso. Você acha que Deus vai fazer você perecer? Não, você pode passar luta, você pode sofrer, você pode chorar, você pode, sabe, até sentir dores em tudo isso, mas o Senhor vai te conduzir. Aleluia, glória a Deus. Então, esses discípulos aqui não estavam vendo que aquilo que acontecera com Jesus era necessário porque estava escrito. Eles persistiram em estar focando as suas vidas naquilo que é terreno. Você pode viver como secular, fazer as coisas secularmente que dependemos fazer, temos trabalho, temos compromisso, mas não depende disso aqui não. Você pode ter um bom salário, você pode ser um camarada, digamos aí, sabe, expert em vários assuntos, ganhar muito bem, mas você não depende disso não. Você depende do Senhor. É Ele quem está preparando todas as coisas.
A tua vida, o meu coração, o nosso coração tem que estar imbuído, vivendo naquilo que Deus quer. Ainda que eu não tivesse nada disso, mas eu permaneço firme mesmo. Paulo, em Filipenses capítulo 4, se eu não me engano, versículo 12 ou 13, alguém pode abrir para mim, se não está anotado aqui. Ele fala exatamente isso. Paulo, Filipenses capítulo 4, vamos lá, versículo 12 ou 13. Quem achou pode ler, por favor. Ele é o 12, porque pode ser o 12, eu estou aqui entre o 12 e o 13. Isso aí, pode ler mais alto. Sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a estar farto como a ter fome, tanto a ter em abundância como a sofrer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas. Tem gente que só fala posso todas as coisas. Mas ele não examina o verso passado, o anterior. Ele diz: sei estar abatido, sei passar fome, sei ter abundância, tanto a ter riqueza como a não ter nada. Posso todas as coisas. Por quê? Porque ele não estava olhando para isso aqui, ele não estava olhando para o terreno. É a diferença daqueles discípulos que focaram as suas vidas em querer que Jesus resolvesse o problema secular, um problema de nação. Eles pensavam que Jesus ia ser ali um revolucionário para solucionar o problema de Israel. Por quê? Israel vivia subjugado aos romanos, estavam cativos dentro da sua própria terra, e eles queriam, pensavam, entendiam que Jesus iria realizar esses feitos que eles pensavam. Jesus resolveu. E a gente fala assim: o Bolsonaro vai resolver o nosso problema. Não é bem assim. O Lula vem aí, muitos estão jogando o Lula, a expectativa do Lula. O Lula vai ser, né? Antes dele entrar, já está. Quem botou nele já está arrependido. As pessoas não entrar. E a gente sabe. Porque a expectativa nossa não pode ser desse século do homem. A nossa expectativa não tem que estar nas circunstâncias, realizações aqui, não. Tem que estar na realização que é para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, Jesus está voltando. Que semeadura eu tenho feito acerca disso? Eu tenho que colher isso no reino dos céus. Não é colher aqui na terra, não. Estar bem sucedido, ser próspero financeiramente, isso não é prosperidade celestial. Prosperidade celestial é você ter na sua mente é Cristo, aleluia. Eu tenho a mente de Cristo, aleluia, que não abandonou a cruz porque ele tinha uma missão, e eu tenho, você tem que ter também. Eu tiro o chapéu para os missionários, a gente conhece alguns. Temos inclusive pessoas da família que estão aonde? Em Moçambique, em Maputo. Estamos um casal de sobrinho lá. Sabe com que eles trabalham? Crianças que perderam seus pais na guerra civil. Crianças sem pais, mas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Todas as pessoas que estão ali, há pouco dias aí nós vimos uma nossa irmã também, que foi para, obrigado, foi para Indonésia. Jovem, não sabia casar não. Foi para passar lá um visto de turista, 2 meses. Desses 2 meses ela ficou 2 anos. E lá ela mostrava as fotos de trabalho que ela trabalhava em presídio com jovens, e ali
fizeram um trabalho maravilhoso, irmãos. Ela voltou para o Brasil por causa da pandemia. Agora ela quis retornar. Teve muita dificuldade para retornar, por quê? Eles pedem agora, além de você ter a passagem, tem que ter, que é caríssima, você tem que ter um seguro por causa da pandemia. Então a gente estava olhando por ela. E ela retornou para lá. Sabe, no Brasil não, o Brasil tem tanta igreja, tanto evangelho. Mas é a missão dela, Deus mandou ela ir para lá. Tem outro irmãozinho que nós conhecemos, pastor. Não sei se me lembra o nome dele. Pastor da Índia lá, Márcia, como é que chama ele? O pastor é a pastor e a minha esposa. Estão lá, trabalhando lá. Misericórdia, a coisa não é fácil lá não. Trabalhando no Senhor. Largaram tudo aqui para poder levar a palavra lá. Então, resumindo a história, o foco nosso tem que ser para o reino de Deus. Eles persistiam naquilo que era terreno, naquilo que estavam vendo. Lá no 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4. Quem achou aí o versículo 18? Pode ler, por favor. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são temporais. Não atentando nas coisas que se veem, porque as coisas que nós estamos vendo são passageiras, são temporais, e não, elas ficam aí, elas passam. Jesus falou, tudo vai passar. O que é que não vai passar? A palavra dele, porque ela é eterna. Por isso que Paulo está orientando a igreja aí, que nós temos que atentar. Significa o quê? Eu buscar, eu me inclinar, eu desejar, eu fazer o que for preciso para poder estar na presença do Senhor. Quer ver? Nós temos outro versículo aí, Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Lê para mim, por favor. Colossenses 1 e 2. Colossenses 3. Aos santos irmãos. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3. Pensei nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Está vendo? Onde é que tem que estar o foco? O foco nosso tem que estar onde? Nas coisas do reino. As coisas celestiais. Pensai nas coisas que são de cima, do alto. Por que nós temos que pensar nas coisas do alto? Onde Cristo está sentado à direita, onde o Senhor está ali comandando todas as coisas. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele visivelmente. Então, Ele está dizendo para nós, enquanto nós estamos aqui, Ele sabe que a gente está vivendo no meio de lobos. Ele sabe que a gente está vivendo no meio de um mundo. Tanto é que Ele orou pela sua igreja, pelo seu discípulo lá no João 17, pedindo ao Pai que, ó Senhor, eu peço a Ti que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Você entendeu quando você foi chamado que você não é do mundo? Nós somos aqui peregrino é aquele que passa, faz o que tem que fazer e retorna para a casa do Pai. Paulo muitas vezes nos chama de quê? Embaixador. O que é um embaixador? Lá nos Estados Unidos tem um embaixador do Brasil, lá na China tem um embaixador do Brasil, lá na Europa, nos países europeus, cada país tem lá a sua embaixada e tem um representante do Brasil lá. Ele é de lá? Não, ele é daqui. Nós somos embaixadores de Deus. Por isso que Paulo está falando, pensar nas coisas que são da pátria. A pátria qual? Pátria celestial. Amém? É de lá que nós somos, é para lá que nós vamos. E o que eu tenho feito? Agora
esforçado, eu tenho procurado. Agora, isso é maravilhoso, pregando principalmente, mas isso no dia a dia tem que acontecer. Para isso eu preciso olhar a palavra de Deus. Todos devem estar focados, irmãos, é no reino celestial. Nós devemos prestar atenção nas palavras do Senhor. Presta atenção, nós devemos prestar atenção. Quando você abrir a sua internet, preste atenção, você vai ver lá um monte de notícias, não tem problema não, pode ver, mas preste atenção nas palavras do Senhor. Amém? Antes de você tomar qualquer posição, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você analisar, eu quero, preste atenção no que Deus vai falar com você. É Ele que nos dirige. Ele tem na sua igreja o Espírito Santo para poder nos orientar. Aí, irmãos, nós vamos ver a palavra nos ajudando, sabe? Nós devemos promover a nossa vida em buscar ao Senhor enquanto se pode. Onde está escrito isso? Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Davi entendeu isso. Os filhos de Coré entenderam isso. Eu queria que você abrisse aí 2 salmos que eu coloquei aqui. Salmo 27, versículo 4 e 5. Quem achou pode ler, por favor. Salmo 27. Aí no versículo 4. E outro irmão pode abrir aí 84. Abre no 84, deixa aberto. Vamos ver Salmos. É um salmo de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ponto por pouquinho, dá uma Bíblia. Uma coisa Pedi ao Senhor. mas fiquei de braços cruzados. Isso sim. Isso você. Corri atrás. Em que ele estava se esforçando? Para quê? Vai continuar. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Se todos os dias aqueles discípulos tivessem prestado atenção nessa palavra, eles iam entender o que tinha acontecido com Jesus. Se todos os dias nós tivermos, quando ele diz aí, uma coisa peço ao Senhor, ou pedir ao Senhor, e a buscarei, quem possa morar. Esse morar, irmãos, não é literalmente você, sabe, arrumar as suas trouxas e vir para cá, não. Morar significa habitar a mente voltada. Eu habito onde? Na minha casa. A minha mente está na minha casa, a minha família está ali. Habitar onde? Onde o Senhor está. Isso é morar. Amém? Então o que ele diz? Ele fala aí, olha, para aprender. Porque nesse dia, o que vai acontecer? Quando eu estiver ali no dia da adversidade, ela vai vir, pastor Jorge. Como está vindo para todos nós, ele pode piorar a coisa. Eu não vou passar a mão, irmãos, aliviar para ninguém, não. Pode piorar. Perseguição pode surgir. Por quê? A gente vê os discípulos lá fora, os missionários sofrendo perseguição. Eu sou melhor do que eles, não. Ninguém é melhor. Ele está querendo que você se prepare. Mas o seu foco não tem que estar aqui, não. O nosso foco tem que estar no céu para a gente pregar o reino de Deus enquanto precisa ser pregado. Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, Timóteo capítulo 4, prega a tempo e fora de tempo. E no outro capítulo lá, no capítulo 2 de 1 Timóteo, ele fala assim, olha, você foi registrado, você foi chamado como um bom soldado, e um soldado não se embaraça com as coisas desta vida. Você está trabalhando, você está fazendo um trabalho secular, glória a Deus, o Senhor está usando esse trabalho para me sustentar, mas é nesse lugar, é no momento oportuno, que você tem que aproveitar a oportunidade e falar do amor de Deus. Você tem feito isso?
aproveitar toda brecha, todo aquele momento oportuno que se abre para falar desse grande amor. A igreja está falando tudo da terra, irmãos. A igreja está tão preocupada com as coisas aqui. Infelizmente, está precisando realmente de um avivamento. E avivamento vem sim, irmãos, vem, mas com perseguição. A igreja foi avivada naquele tempo da igreja apostólica, mas veio a perseguição. Estava todo mundo ali em Jerusalém, oh, coisa maravilhosa, e estava tudo correndo muito bem. De repente começou a perseguição para a igreja crescer. O reino de Deus foi dado a você, o reino de Deus foi dado a mim. E o que eu tenho feito? Aqueles discípulos precisavam entender a palavra. Eu queria que você entendesse o salmista está falando, Davi, ele está falando: uma coisa eu peço, mas tenho que buscar, uma coisa eu peço, eu tenho que ir lá, uma coisa eu peço, eu não posso sair desse pavilhão, eu não posso sair desse lugar. O salmista, que é outro salmista, que escreveu o Salmo 84, você sabe onde que eles estavam? Quando eles escrevem o Salmo 84, quem é que poderia me responder isso? Eles estavam onde? No cativeiro babilônico. Aonde que é o cativeiro babilônico? Fora da sua terra natal. Estavam como exilados. Poderiam estar ali o tempo todo chorando. Ah, isso é muito lugar. Ah, isso é muito. Eles estavam cantando, eles estavam louvando. Você veja bem Daniel, você já vê Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali a serviço do Senhor naquela terra, e nós estamos numa terra, irmãos, estranha, estrangeiros somos aqui. O que nós temos feito? Ah, Senhor, eu quero ter um palácio. Ah, Senhor, eu quero ter um palácio na glória. Ninguém pode roubar. Salmo 84, versículo de número 1. Deu 1, o 4 e o 10. Alguém pode ler, por favor? 84. Para o regente convite. Salmo dos filhos de Coré. Quão agradáveis são tuas moradas, Senhor dos exércitos. É o 4? Isso, agora é o 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, eles louvam a ti continuamente. 10. Porque é melhor um dia nos teus pátios do que 1000 fora dele. Eu preferiria estar à porta na casa do meu Deus do que morar por muito em tendas de perversidade. Está vendo? Todos eles, toda a palavra, o versículo mostrando onde? Habitar, morar na casa do Senhor. Quão maravilhosos são os teus tabernáculos, Senhor. Se você for ler esse salmo aí, é maravilhoso. Quando eu entro nesse lugar, nos atos do Senhor, a minha alma se desfalece. Porque ali eu estou sendo elevado pela presença do Senhor. Se eu entro com dores no coração, tristeza de alma, chego aqui, sou renovado. Amém? Amém. Quem é que renova a nossa vida? Aquilo que nós vamos receber de Deus, a palavra de Deus. Você veja bem, por exemplo, o que aconteceu com Jeremias. Jeremias passou, irmãos, eu vejo assim, em toda a palavra, um dos profetas que mais sofreu. Querendo fazer o trabalho do Senhor, irmãos, e era só rejeitado o tempo todo. Principalmente pelo seu povo. Por exemplo, ele pregou a Israel sobre o cativeiro de Israel. Antes de Israel sair da terra de Israel e ir para lá, ele pregou. Sabe o que aconteceu? Botava ele preso na masmorra, ninguém queria saber de ouvir. Jeremias. Isso pode acontecer. As pessoas querem o aqui e o agora. Nessa vez, Senhor. Os filhos de Coré, eu já contei até isso aqui uma vez, não sei, acho que esse é. Os filhos de Coré teve um
misericórdia. Isso só foi um problema na vida de Moisés. Mas os filhos não quiseram ser igual ao seu pai. Eles quiseram adorar o Senhor. Salmo 42 também, que são dos filhos de Coré, ou Corá, né? E lá eles declaram ali a dependência de Deus. Qual servo suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. E aqui nesse salmo ele fala: quão maravilhosos são os teus tabernáculos, Senhor. Amém? Então preste atenção, ele diz lá, ele coloca resumidamente: mais vale um dia dos teus atos. O que é árvore? Árvore é aquilo ali onde o pastor Jorge está. É a varanda. Ele não pensa nem que está dentro, só de chegar na varanda já está maravilhoso. Mas vale um dia estar ali do que em outra parte mil dias. É isso que ele está dizendo. Quantos de nós nos esforçamos em querer estar na presença de Deus? A gente tem a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Deus quer ver em nós o desejo de querer estar. Às vezes acontece que você não está, mas Deus conhece o coração. Ele sabe se você queria ou não. Então, queridos, a gente vê tantas coisas na palavra, e aqui a gente vê esses homens. Quando é que foi aberto os seus olhos? Quando eles começaram a querer praticar a palavra. Eles não viram, não entenderam o que Jesus veio fazer. Mas quando eles começaram a praticar aquilo que a Bíblia manda praticar, por exemplo, quando eles começaram a ouvir Jesus se esclarecendo, desde Moisés até os dias atuais, eles pararam e começaram a ouvir. Eles começaram a ouvir o próprio Jesus ali, discorrendo acerca da verdade, e começaram a se inclinar a ponto de Jesus, já ficando tarde, Jesus ia se distanciando, e eles disseram assim: fica conosco. Querido, não larga não. Peça a Jesus para estar contigo todos os dias, aleluia. Mas é como ele fica conosco, para quê? Para que eu possa aprender mais. Davi fala lá, não é? Mas que eu possa morar para aprender no teu santo templo. É aqui que você aprende, é estando na presença, é estudando a palavra que você aprende. Porque quando vir o momento da luta, da adversidade, como aconteceu aqui com os discípulos, eles vão entender: olha, a gente está triste, mas isso tinha que acontecer. A gente está triste por tudo isso que está acontecendo. Não sei se era para acontecer, não, a gente vai ter uma solução, mas eu sei uma coisa: Deus está permitindo. Todas as coisas cooperam para bem para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra de Deus. Para mim basta. Aleluia. Então, queridos, aqui no momento que aqueles discípulos começaram a querer ouvir, eles disseram para Jesus: Senhor, fica conosco, pois já é tarde. Sabe o que significa esse fica conosco? Praticando a hospitalidade. Quando você vê a palavra está sendo anunciada, seja hospitaleiro para com a palavra. É o Senhor que está presente nela. Amém? Amém. Quando você começar a ouvir a palavra ou alguma coisa, seja hospitaleiro. O que Deus está querendo mostrar para nós sobre hospitalidade? Receber bem. Eles receberam bem aquela explicação de Jesus, a ponto de falar: fica conosco. E quando lá na frente eles foram se alimentar, sentaram na mesa, e sentar na mesa é momento de intimidade. Deus quer que você tenha intimidade. Esse momento de estar na mesa, sabe, frente a frente, é momento de olhar e de ver, olha, o olho fala, é de você estar na intimidade. Querido, busca intimidade, está no Senhor, na presença dele, e você vai ver, como eles disseram depois, não ardia em nossos corações. Aleluia. Por que eles
eles falaram isso? Porque a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E às vezes os nossos olhos estão fechados para poder entender. Quando a gente se inclina, quando a gente busca, quando a gente quer se envolver com as coisas de Deus, os nossos olhos vão se abrir e nós vamos enxergar aquilo que é invisível, aquilo que é espiritual. Por quê? Porque você disse ao Senhor: Amém. eu quero ter intimidade, eu quero estar sentado com Deus. Isso é representação da comunhão. Você pensa que a ceia, ela só é não comer pão, não, aquilo está propagando a mensagem do Evangelho, comunhão. Eu estou sentado à mesa, eu estou junto, aleluia. Eu estou participando, aleluia, comendo, bebendo sangue, é junto, é isso. Quando você fazer isso, quando eu fizer isso, todos os dias, Senhor, eu quero estar contigo, Pai. Fica conosco, oh Deus, momento tão difícil, fica conosco. A Bíblia diz então que os olhos deles foram abertos, começaram a entender a ponto de falar: puxa, nós somos insensíveis, nós somos indiferentes, não ardia em nossos corações quando Ele falava conosco. Jesus está falando com você todos os dias, aleluia. Não feche os teus olhos para isso. Fala: fica conosco, Senhor. Eu quero aprender. Por quê, meu irmão? Porque a gente não sabe um passo adiante, mas o Senhor sabe. Amém? O Senhor sabe. Feche os teus olhos. Oh, glória a Deus. Pai amado, como diz a palavra aqui, Senhor, os discípulos ali perceberam como era importante, Senhor, estar recebendo aquilo que vem de Deus. A palavra vem de Deus, foi explicada a eles. Oh, Senhor, muitas vezes nós estamos à distância, estamos aquém dessa realidade, Pai, que possamos nos envolver cada vez mais e declarar: fica conosco, Senhor. Eu recebo a tua palavra, Pai. Eu quero ter hospitalidade para receber aquilo que é teu, aleluia. E ter essa intimidade de sentar junto contigo, aleluia, glória a Deus. Para que eu possa entender, para que eu possa ver aquilo que ninguém consegue enxergar, mas que o Espírito revela para o entendimento. Fica conosco, Senhor. Amém. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, que a palavra do Senhor traga respostas para você hoje. Me chamou a atenção aqui, né? No texto que ele leu, e diz que eles caminharam ali. Quando a Bíblia fala dessas linguagens, assim, 60 estádios, a gente fica às vezes sem entender, né? Mas a gente precisa procurar pesquisar. Eu fui pesquisar. Eles caminharam 12 quilômetros, aquele pessoal. E o que me chamou a atenção é que eles ficavam fazendo perguntas. A Bíblia fala aqui, né, no versículo 14, que eles estavam fazendo pergunta um para o outro. Quer dizer, eles não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo. E eles estavam buscando respostas. E o melhor lugar para nós encontrarmos respostas é na presença de Deus. Estavam ali conversando com o outro, fazendo perguntas um ao outro, a Bíblia fala. Porque estavam buscando respostas, né? Nós estamos vivendo uma situação de crise no nosso país em que a gente busca respostas. E essas respostas, elas estão na boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essas respostas estão na boca do Senhor. Que nós possamos, então, nos aproximar de Deus, para que a gente receba essas respostas. E essas respostas, irmãos, eu quero só concluir
particular. Porque a postura que Deus às vezes quer de mim não é a mesma que Ele quer de você. Às vezes Deus quer algo de mim e quer algo diferente de você. E na sua intimidade com Deus, Deus vai revelar a você aquilo que Ele quer. Na sua intimidade com o Senhor, Deus vai abrir os teus olhos. Glória a Deus. Deus vai abrir os teus olhos. Aleluia. Irmãos, eu quero te dar a oportunidade de semear agora para a obra de Deus. Nós temos curado, não induzir ou constranger ninguém a isso. É uma espontaneidade tua. Eu quero fazer porque não é algo que você está fazendo para mim ou para a igreja ou para o templo. É algo que você se dispõe a fazer para o Senhor. Então eu quero te dar essa oportunidade agora. Se você tem esse desejo, vamos ficar todos em pé, por favor? Isso. Vamos ficar todos em pé. Nas cadeiras a gente deixou alguns envelopes. Tem também hoje como não é hábito nosso, pelo menos eu acredito que já tem uns 2 meses, pelo menos, que eu pego dinheiro da minha mão. A gente não tem por hábito mais carregar as notas, né? Geralmente as movimentações são todas bancárias, né? Pela internet. Então a gente, pensando nisso, né? Proporcionar para você também essa oportunidade, caso você não tenha o dinheiro vivo e queira fazer uma contribuição, você pode fazer através do Pix da igreja. Ali a chave Pix é o e-mail da igreja. Você pode fazer essa contribuição. Amém? Quero orar pela tua vida. Erga aí o teu envelope, curva a tua cabeça. O Pai querido e amado, eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor. O Senhor nos deu, ó Deus, colocou em nossos corações o desejo de abrir essas portas. E aqui estamos por causa do Senhor. Aqui estamos porque o Senhor, Pai, nos encorajou a viver isso. Amém. Não estamos aqui, Senhor, pensando em nos promover. Nós estamos aqui pelo Teu reino. Nós estamos aqui para anunciar a Tua palavra. Nós estamos aqui para buscar a Tua face. Nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, Pai. É para o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aqui estamos, Senhor, pelo Senhor. Estamos para o Senhor, Pai. Estamos porque somos do Senhor, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, nesta noite, pedir a bênção do Senhor sobre esta igreja, a bênção do Senhor sobre os teus filhos que aqui estão. Todos nós viemos aqui, Pai, para buscar a Tua face nesta noite. Todos nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Nós entendemos, Senhor, que a nossa semana ela é abençoada à medida que nós colocamos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. Hoje é o primeiro dia da semana, é o dia que muitas vezes em nossos trabalhos é nos proporcionado um tempo de descanso. E nós passamos, ó Deus, os primeiros momentos desse dia em descanso, mas não podemos encerrar esse dia sem buscar descanso da Tua presença. E é na Tua presença que nós encontramos o verdadeiro descanso, porque sabemos que ao longo e ao decorrer desta semana estaremos protegidos debaixo das glórias, estaremos guardados, Pai, no Teu esconderijo, porque o Senhor é a rocha que nos sustenta, o Senhor é o poder que vem a agir em nossas vidas e nos dar força, Senhor, para suportar tudo que este mundo nos impõe. O Senhor mesmo disse: no mundo será imposto sobre vocês vão passar por aflições, mas pelo ânimo do Senhor,
Aleluia. Pela força do teu Espírito nós vamos vencer este mundo. Pela força do teu Espírito nós estaremos preparados, Pai, prontos para a tua vinda. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos eleger, por nos escolher, por nos trazer a tua presença, por nos amar tanto assim. Nós que não merecemos nada, somos gratos a ti, Pai, e queremos oferecer a ti os nossos dízimos, as ofertas, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos retribuir, Pai, oferecendo ao Senhor, abençoando essa casa, esta obra, fazendo, Senhor, ó Deus, aquilo que o nosso coração deseja, que o nosso coração produz. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe aqui e nos deu esse momento tão maravilhoso, Pai, de exposição da tua palavra, leva cada um de volta ao seu lar, protegido, guardado, abençoado e fortalecido, Senhor, para as suas batalhas, em nome de Jesus. Guarda a casa, guarda a família, guarda o trabalho, guarda as emoções, os sentimentos, traz cura, Senhor, a qualquer que seja a ferida, a dor que esse meu irmão esteja sentindo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Pode colocar, se você assim desejar, pode colocar aqui no cestinho o envelope, se você tem esse. A minha sogra abençoa e ajuda, para não todo outro lado, que o espaço é pequeno, né? Irmãos, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Olha, eu tenho aqui um recadinho para dar. No próximo sábado, nós vamos promover aqui na igreja mais um tempo aí de edificação para a vida dos irmãos. Assim como nós fizemos com os casais, né? Que foi ministrado uma palestra, uma palavra para ajudar a gente no nosso relacionamento, também será uma palestra para ajudar no relacionamento em família entre pais e filhos. Orientação bíblica, né? Orientação bíblica para a gente ajudar a gente na condução da educação dos nossos filhos. Não existe sabedoria melhor do que a sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Então, no sábado, às 20 horas, nós estaremos aqui reunidos. Ao final, ao término do culto, todos que vão participar, né, os pais, as famílias, vão ter uma conversinha ali com a minha esposa. Você vai querer fazer? Vai? Então, aproveitar aqui, dá licença um minutinho, vamos. O tema, viu? Vou falar o tema aí, viu? O tema é amor para educar e coragem para disciplinar. Realmente a gente precisa de coragem, né? Não é fácil não, né? E aí o que acontece? Na vez passada, no curso de casais, na palestra, a gente fez um jantar, né? Foi um coquetel. Então, a minha proposta é que a gente faça novamente, né? Glória a Deus. Então, de forma mais saudável, né? Então, assim, no grupo eu vou colocar o que eu vou levar e cada um pode expor, né? Se os irmãos também quiserem participar, me passem o contato, eu adiciono vocês no grupo e sábado estaremos aqui às 8 horas. Amém? Amém. Amém. Bom, então, está dado o recado. Peraí, bom, só um minutinho. Terça-feira nós temos aqui uma reunião de oração. Tem sido também um tempo precioso, um tempo abençoado. Terça-feira às 8 da noite. Quarta-feira à tarde tem culto também, que as irmãs elas dirigem, né? Um culto às 3 horas da tarde, quarta-feira. E na sexta-feira nós continuamos o trabalho com o grupo familiar, né? Que é o culto nos lares. Próxima sexta agora será na casa do Mário e da Alessandra. O outro na Irmã Maria. E depois na casa da Irmã Maria. E assim, na casa de cada irmão que desejar, a gente vai fazer um culto lá na sexta às 8 da noite.
irmão. Só um lembrete. Quem tiver parente, conhecido, que tem dificuldade com o filho e com a educação, convida para vir, né? Vai ser muito bom, né? Porque vai tratar da sua educação e da educação do seu filho. Amém. Eu demais quero que você estenda suas mãos. Eu quero fazer mais uma oração pela tua vida e abençoar você com a bênção apostólica. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto tão abençoado, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Teu amor, Senhor, ele excede o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por nos enriquecer, Senhor, a cada dia, com a tua presença. Teu Espírito Santo venha, Senhor, no decorrer desta semana, nos dá sabedoria para lidar com cada situação. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, Pai, para que nós possamos ser pessoas curadas, para que nós possamos, ó Deus, liberar perdão a todos que nos ofendem, para que nós possamos ter um coração puro e limpo diante da tua presença, para que nós estejamos preparados e habilitados, Senhor, para o momento do encontro contigo. Nós temos cantado, nós temos buscado, nós temos desejado, nós estamos, Senhor, todos os dias nos preparando para a tua vida. Que nós possamos estar vigilantes e alertas e o teu Espírito nos ajude, Senhor. Nosso coração tenha, Senhor, capacidade de perdoar, sim. Nosso coração tenha capacidade de amar, sim, de oferecer a outra face, sim. Nosso coração tenha, meu Deus, capacidade, Deus, de abrigar somente o teu sentimento dentro dele. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Leva os irmãos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje para sempre. Amém. Deus abençoe, irmão. Não vai embora sem dar um abraço para o irmão aí. Deus abençoe.